Olá, aqui é o Marlon de Freitas e neste áudio eu quero compartilhar com você 8 aspectos essenciais na elaboração de um relatório de auditoria interna. Primeiro aspecto: discuta com o gestor da área auditada os pontos que irão para o relatório. Depois de você realizar todo o trabalho de auditoria, antes de encerrar para partir para a parte da elaboração do relatório, é muito importante que você sente com o gestor da área que você auditou e revise com ele, passe ponto a ponto e pergunte, sinceramente, se ele está ciente, se ele concorda com cada um daqueles apontamentos. Isso é muito importante ter essa relação, passar por esse momento com o gestor, para que mais ali na frente a gente não tenha surpresas. Surpresas tanto para ele, tanto quanto para nós também, auditores. Né? Então sempre sente com o gestor para encerrar o trabalho de auditoria na área. O segundo aspecto muito importante que eu gostaria de falar para você é que você nunca tenha dúvidas sobre o ponto ou sobre o apontamento que você vai relatar no relatório, correto? Sempre que você for levar um apontamento para o relatório, você tem que ter certeza do que você está falando. Não pode deixar sombra de dúvidas, não pode ficar indeciso. Ah, será que eu devo apontar isso aqui? Será que eu entendi muito bem o que foi verificado? Não entendi muito bem. Não tenha esse tipo de dúvida. Quando a gente vai elaborar um relatório, vai fazer apontamentos, eles precisam ser muito bem embasados, precisam ser firmes. Você precisa ter uma segurança de tudo que foi levantado, de tudo que foi constatado, para aí sim levantar no relatório. Então, nunca coloque pontos ou apontamentos que você tenha dúvida. Terceiro aspecto essencial para elaborar um relatório de auditoria interna é que você inicie o seu relatório ou inicie a elaboração do seu relatório o mais breve possível. Ou seja, depois que você terminar todo o seu trabalho na área específica que você foi fazer, assim que você sair da área, não deixe para uma semana, 2 semanas, um mês depois você sentar e elaborar o relatório. Tente fazer no exato momento que você termina o seu trabalho na área, no processo, enfim, que foi feita a auditoria, fazer a elaboração do seu relatório. Por que eu digo isso? Porque quanto mais perto ter sido o trabalho que você fez, mais você vai ter facilidade de elaborar os apontamentos, de elaborar as suas constatações, mais estarão na sua memória, mais recentes estarão na sua memória todo aquele trabalho, né? Todas aquelas coisas que você levantou, que você observou, constatou, enfim. E quanto mais tempo a gente deixa passar, mais dificuldade nós teremos. Né? Para relembrar, por mais que a gente tenha no nosso papel de trabalho todos os registros, tem algumas constatações, algumas coisas que a gente construiu a nossa opinião naquele momento e a gente vai ter dificuldade depois de se deixar passar muito tempo de construir um apontamento adequado, um ponto adequado para aquilo que você pretende demonstrar ali. Então, a questão que a gente deixa justamente é a de iniciar o mais breve possível a elaboração do seu relatório. O quarto aspecto essencial é nunca usar termos taxativos. Por exemplo, não existe tal documento. O termo não existe, ou as palavras né, não existem, é muito forte você dizer isso. E é muito perigoso também. Porque no momento que eu afirmo não existe, a gente se coloca numa posição muito complicada, porque eu já vi casos de acontecer de auditores afirmarem no relatório que não existe o relatório X ou não existe o documento Y, e na verdade ele que pediu, ele que solicitou para a pessoa que estava sendo auditada lá na área, ele pediu de uma forma equivocada. Então depois que foi apontado no relatório, a área chegou e disse o seguinte: não, eu tenho sim, mas você não me pediu esse relatório, você me pediu outro relatório. Então, tá vendo como é complicado isso? Você não pode dizer que não existe, não pode ser taxativo,
Porque pode existir, você pode ter pedido errado, ou pode ter pedido certo e a pessoa entendeu errado. Ou daqui a pouco, pior ainda, as pessoas escondem que existe o documento e mostra só no momento certo. Então, evite termos taxativos. O melhor é você dizer que não foi encontrado o documento, não foi gerado o relatório na data solicitada, etc. Outro aspecto importantíssimo e que eu já vi pessoas não fazerem isso é tudo que você for levar para o relatório precisa estar embasado ou provado ao máximo através dos papéis de trabalho. Então, os papéis de trabalho, se você não sabe o que é, são todos os registros que nós fazemos do nosso trabalho de auditoria. Então, todas as evidências que nós colhemos no trabalho, todas nossas anotações, cópias de documentos, tudo isso integram, né, juntam e formam nossos papéis de trabalho. Então, através deles, a gente precisa embasar ao máximo o nosso apontamento futuro. Aquele apontamento que depois vai lá para o relatório, ele precisa ter todo o embasamento necessário através dos papéis de trabalho. Então, tirar todas as cópias necessárias, salvar os documentos, salvar os relatórios, fazer suas anotações. Porque depois, quando você for elaborar um apontamento, e se você não tem esses registros no papel de trabalho, fica muito complicado. Fica muito complicado você deixar lá no relatório algo que você não tem base, você não tem uma comprovação. Então é muito importante que no trabalho de auditorias você faça ao máximo esses registros. O aspecto número 6, essencial para elaborar um relatório de auditoria, identifique o seu público leitor. O que eu quero dizer com isso? Nós podemos ter dentro da empresa diversos públicos diferentes que vão receber o nosso relatório. Se você faz uma auditoria na área de compras, você tem um público. Se você faz uma auditoria na área de RH, você já tem outro público bem diferente. Se você faz uma auditoria, né, numa área mecânica, dependendo da empresa, tem uma área de mecânica, é um outro público bem diferente. E eu não estou falando aqui que um seja mais inteligente que o outro. Mas não, identifique o seu público para que você possa elaborar um relatório no formato que aquele público vai consumir de uma maneira melhor, mais eficiente o seu relatório. Né? Então, é muito importante isso, que você consiga identificar para quem que você está escrevendo, né? Para quem que aquele relatório vai ser entregue. Quem é a pessoa, quem é a área, quem são as pessoas, daqui a pouco é um corpo diretivo, né, de alguma empresa. Então é muito importante que você identifique para quem que está indo o relatório, ok? O sétimo ponto, ou o sétimo aspecto essencial para elaborar um relatório de auditoria interna é ter uma redação objetiva. Eu sei que a gente gosta muito quem gosta de elaborar relatórios acaba se perdendo um pouco, porque a gente vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. Quando a gente vê, o relatório já está enorme, já tem várias páginas, os apontamentos são gigantes. E claro, dependendo do apontamento, a gente precisa desenvolvê-lo e ele acaba ficando grande. Mas a gente precisa tentar ao máximo fazer uma redação do relatório objetiva, uma redação clara, concisa e pensando sempre no nosso maior objetivo, que é que o leitor realmente leia o relatório, que ele abra o relatório, absorva aquelas informações e implante e faça aquilo que a gente está recomendando. E não simplesmente pegue um relatório de 400 páginas e desista na hora na primeira página. Então, é muito importante buscar uma redação objetiva, concisa, direta, certo? E o último aspecto que eu gostaria de compartilhar com você para elaborar um relatório de auditoria é definir padrões. O que eu quero dizer com definir padrões? É bom que o relatório ele tenha um padrão geral de elaboração, que não seja aquela coisa de cada relatório que você construir seja de uma forma diferente. Num você
tem a estrutura de tópicos de um jeito, no outro você não tem estrutura nenhuma, você faz uma digitação completa, um outro estilo ainda tem uma cor, o outro usa outro tipo de linguagem. Não, tente usar a mesma linguagem, a mesma estrutura de tópicos, enfim, padronize o seu relatório. Geralmente a gente chama de templates, né? Então tenha um template prontinho lá para o relatório. Eu vou escrever sempre introdução, vou escrever escopo, vou escrever os apontamentos, vou escrever a conclusão, etc. Então é sempre bom ter um padrão para manter a informação construída de uma forma satisfatória e que para todos que forem receber o relatório já conheçam aquele padrão e não tenham, de repente, não façam confusão, um relatório vem de um jeito, o outro vem do outro, qual é o relatório que vale, esse relatório aqui está vigente, não está, isso aqui. Então é bom a gente sempre fazer um padrão para os nossos trabalhos. Também isso dá uma cara mais profissional, isso dá uma cara mais séria para o nosso trabalho, as pessoas olham e vão sentir na auditoria uma seriedade diferente se você não tiver nenhum tipo de padronização, de algo assim, siga uma linha, ok? Então, repetindo rapidamente, os 8 aspectos são: primeiro, discutir com o gestor da área auditada os pontos que irão para o relatório. Número 2, dúvidas sobre o apontamento a relatar, ou seja, não tenha dúvidas. Número 3, inicie a elaboração do relatório o mais breve possível. Número 4, nunca use termos taxativos como não existe tal documento. 5. Tudo que for para o relatório precisa estar embasado, provado, ao máximo através de papéis de trabalho. Número 6. Identificação do público leitor. Número 7. Faça uma redação objetiva. E o número 8. Defina padrões. Ok? Então são esses os 8 aspectos que, se você seguir, com certeza você vai ter um relatório de auditoria muito bem elaborado, muito melhor elaborado, com mais eficiência, mais limpo, mais bonito e principalmente mais perto de alcançar o nosso objetivo. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima.